Olá, sou Lucas Silveira, esse é o Tombos Podcast, um canal de conteúdo da plataforma Open. Aqui nós vamos falar de empreendedorismo e mudanças no mercado. Sabe quando você vê aquele empresário ou aquele empreendedor que você admira e que fica nas redes sociais postando as fotos de viagens no exterior, postando os seus carrões, postando a sua vida como se tudo fosse fácil? Pois é, provavelmente esse cara já teve tombos antes de chegar onde ele chegou e onde você vê as coisas que ele posta nas suas redes sociais. Aqui nós vamos falar disso. Esses tombos, na maioria das vezes, esses tombos eles podem acontecer por más decisões na gestão das suas empresas ou por pessoas ruins que passaram no seu percurso. E por isso, nós decidimos criar esse programa, que é Tombos, só aprende quem quer. E hoje nós vamos conversar com o Jô Bernabô, publicitário, fundador da Nabor Social, uma agência de marketing híbrida, e ele vai falar tudo sobre o mercado de agências de marketing digital, e agora eu passo a palavra para ele. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que as pessoas estão assistindo esse podcast. É um prazer estar aqui nesse programa. Entendo que dessa possibilidade, né, da imagem hoje, como que a gente pode manipular a imagem, e você ser visto como bem-sucedido através das redes sociais, em alguns momentos de maneira natural e outros momentos de maneira forjada. E realmente ela acaba gerando uma certa ilusão na cabeça das pessoas e construindo até uma certa facilidade dos ganhos. E a coisa não é bem assim. Então eu acredito que vai ser um papo bem legal a gente falar sobre isso aí. Legal, Jô, eu que te conheço fora das câmeras, me fala a verdade. Aquilo que a gente vê nas suas redes sociais, é aquilo mesmo? Sua vida é 100% aquilo que você posta no seu dia a dia? 100% não, mas o que eu entendi que eu tenho que pegar remas do meu dia para manter a audiência em movimento. Por exemplo, eu estou aqui agora, naturalmente, como eu tenho um comportamento híbrido, existem pessoas que eu atendo em WhatsApp. A pessoa tem que pedir um material para mim. Eu já postei que eu estou num podcast. Então, naturalmente, essa pessoa sabe de uma certa ocupação aqui agora do meu dia a dia, ela entende isso, a audiência também passa a entender, não só o meu cliente. Então, sim, é o que eu vivo, eu busco, sim, ser coerente na minha comunicação, mas não é 100%. Problemas ocorrem dos variados, como a dificuldade de gravar um podcast, como a dificuldade de você atender um cliente, às vezes, que tem um tipo de comportamento que você precisa de uma atenção a mais. Então, as dificuldades a gente acaba não colocando muito na rede. Legal, legal. A gente fala muito de tombos, né? A gente vai levar para o lado do empreendedor, dos tombos da vida que a gente leva quando a gente decide a ser empreendedor. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem algum tombo de quando você era criança? Sabe aquele tombo de bicicleta que você cai e rala e que você nunca esqueceu? Eu já levei um tombo na escola, na aula de educação física, que eu fui pular de um... Sabe aqueles bancos de cimento de praça? Sei, Então, a escola, ela era, tipo, digamos, acoplada com um clube. E aí, cara, eu fui pular de um banco para o outro, ele era distante. Cara, eu bati a canela, assim, de um jeito que eu lembro que eu fiquei durante anos, assim, parece que até a minha estrutura óssea, assim, ficou meio abalada, que eu senti um buraquinho, saca? Dizendo assim, de maneira popular, né? Cara, aquilo doeu de tal forma. Eu lembro que eu fiz um escândalo na escola, já estava ali. Eu era criança, ok, mas não era, assim, 12 anos, acho que a gente pode considerar adolescente, assim, é o que veio na minha cabeça aqui agora. E foi algo que eu sempre lembro, cara, a vez que eu bati a minha canela e aquilo foi uma dor intensa, assim. Nunca quebrei braço, nunca tive um tombo que tenha mexido de forma assim que eu precisasse fazer uma cirurgia, algo do tipo, não. Mas esse tombo é algo que fica na minha cabeça. Aqueles tombos de infância que a gente não esquece, né, Jô? Esse não, cara. Porque também eu acabei fazendo feio, assim. Os meus amiguinhos, né? Vamos chamar de amiguinhos, né? Voltando ali. Começaram a rir da minha cara. Então, acho que o fato de eu também ter passado uma vergonha. Aí tem aquela questão das meninas, né? Da sala. E você, homem, não pode chorar. Então, tudo isso acho que foi algo que mexeu comigo. O professor também não teve muito traquejo ali na hora. Meio que, pô, levanta aí, não deu nada. E eu tava sentindo realmente muita dor. Então, isso ficou na minha cabeça, não só pelo fator, né, do tombo em si, mas pela circunstância psicológica e talvez por eu não também ter sido aquele primeiro tombo vergonhoso na frente dos meus amigos.
Legal, legal. Eu sei de uma história também que você jogou basquete, né? Hum, Você já jogou basquete, não já? já joguei basquete. Mas me fala aqui, você decidiu a ser empreendedor quando? Foi depois desse tombo que você falou, não quero mais ser atleta, isso aqui machuca? Ou foi mais no futuro, depois que você já tinha... Não, cara, empreender, assim, eu acredito que a maioria dos brasileiros, saca? A gente não foi educado ao empreendedorismo. O que eu percebo, hoje a palavra empreendedorismo está muito em alta, mas eu acho que acredito que a minha geração foi assim. Tinham aquelas profissões que eram as mais ditas, né? Engenharia, advocacia, o direito, né, no caso, medicina, enfim, odontologia. Tinham essas profissões. A gente foi educado muito a entrar no mercado sendo um colaborador de uma empresa. Hoje é muito discutido o intraempreendedor, que é o colaborador que se sente também empreendedor. É bacana isso. E no Brasil não é fomentado tanto aquela ideia de você montar o seu negócio. Então, eu, como a maioria das pessoas... Agora, claro, quando você nasce... Eu tenho um amigo que nasceu num ambiente empreendedor, então a cultura, o mindset, né, o modelo mental, ali é diferente. Então, eu fui também formado pela indústria. Meu pai, ele vem da Uzi Minas. E eu entendi que eu tinha que estudar, passar em algum vestibular e trabalhar com aquela profissão que eu fosse escolher ali. Agora, o empreendedorismo surgiu mesmo quando eu estava em prática no mercado. Eu comecei a perceber o quanto as empresas poderiam ganhar com o meu trabalho. Eu comecei a perceber não só a parte técnica do meu trabalho, assim, quanto que o meu trabalho interferia no faturamento de uma empresa. E com a chegada do digital, isso me deu mais segurança, porque quando assim, você entra no mercado de publicidade, você não tem um controle dos números naquele modelo tradicional, que é um outdoor, rádio. E aí, quando eu comecei a ver que com hoje um vídeo, você consegue saber numa leitura analítica quantas pessoas assistiram esse conteúdo, por exemplo, até o final, eu falei, cara, existe uma porta se abrindo para mim e eu preciso entender que existe um caminho que eu possa orientar pessoas como elas vão utilizar essas plataformas. Então foi aí que eu fui me despertar a empreender mesmo. Assim, sempre tive a sorte de ser contratado e sempre me deixaram a minha agenda muito livre. Eu nunca tive esse negócio de horário exatamente, por mais que a disciplina é fundamental. Assim, não é por causa disso que eu não tinha disciplina. Mas nas empresas que eu fui chamado, sempre eu tinha a entrega do projeto data tal. Você tem que entregar esse projeto. Então eu tinha muita liberdade, eu não tinha uma assinatura de diretor exatamente, eles me chamavam de diretor, na carteira não era um diretor, mas eu tinha um comportamento de diretor. Então isso facilitava muito, assim. Até eu acho que acredito que isso me ajudou a começar a ver o empreendedorismo, assim, tipo, cara, eu tendo o meu negócio, o próximo negócio que eu posso ter é algo que eu vou me comportar como eu já sou contratado, mas agora tendo a minha empresa com uma liberdade entre aspas, né? Porque as pessoas se iludem muito achando que tem essa tão sonhada liberdade, assim. Então, basicamente, essa é a caminhada. Pô, legal você tocar nesse assunto, porque hoje a gente escuta muita galera querendo ficar rica, né? Ainda mais com arrasta pra cima, né? Uhum. Arrasta pra cima e ganha dinheiro com o celular. E você teve uma relação legal com seu pai de buscar uma profissão, pelo que eu tô entendendo. Sim, sim. Como que foi essa relação? Porque hoje tá muito assim, né? O meu avô falava com o meu pai que ele tinha que estudar para ser alguém na vida. Uhum. Meu pai já falava comigo que eu tinha que fazer uma faculdade para ter uma profissão e ser alguém na vida. E hoje essa lógica um pouco virou, né? Ainda mais com tanta turbulência que vem no mercado, desemprego, enfim. Como que foi essa relação do dia que você escolheu ser publicitário e fez a sua faculdade, Uhum. do dia que você escolheu não seguir mais na função ali, no cargo de publicitário e decidiu montar o seu negócio? Como que a sua família enxergou isso? Cara, o meu pai, ele teve uma habilidade muito grande, assim, eu tenho conversas com meu pai e eu tenho uma gratidão, assim, pela condução dele. De primeiro momento, eu não já pensava em comunicação por ter esse jeito mais comunicativo e tal, vinha do caminho da música. E o meu pai tem um irmão que é músico. Só que ele é aquele músico raiz, assim, ele não é aquele músico que pegou a caminhada do empreender. Ele era um músico muito hippie mesmo, muito solto, né? Criado ali em Tiradentes, minha família é São João del Rei, Tiradentes. Então ele tinha essa pegada meio riponga. E aí ele teve que, em algum momento, ir para Ipatinga, morou na casa dos meus pais.
e ele não se adequou muito ao processo industrial. E meu pai viu que aquilo ali não era o formato que ele, pelo menos, queria dentro de casa. E eu aprendi violão, comecei a compor, e eu queria música. Aí meu pai teve um dia que ele foi sincero comigo, de me arrancar lágrimas, mas foi muito inteligente. Ele chegou e falou assim, olha, música, eu não vou te apoiar, mas qualquer outra profissão que você escolher, eu invisto em você. Mas música eu não sei onde vai dar, e o referencial que eu tenho não é positivo. E aí, nesse momento, eu falei, cara, então eu vou para outra caminhada. E eu estava numa fase que eu era muito magro, e eu comecei a fazer, tipo, academia. Aí eu achei que eu iria para a nutrição. Confesso que, por imaturidade e por ser um adolescente, a nutrição também me atraía, porque na minha sala teriam muitas mulheres, saca? Aí eu tentei vestibular em Diamantina e tudo mais, mas também não estava preparado, não passei na prova da Federal de Diamantina. E meu pai chegou um dia e falou para mim, cara, nutrição não tem nada a ver com você. Você tá viajando com esse negócio de nutrição. É só porque você tá na academia. Você tem que ir para algo que tem a ver com o seu comportamento. Aí eu falei assim, pai, então eu vou tentar aquilo que um amigo meu já tinha falado, que é a comunicação, eu vou para publicidade. Ele falou assim, pronto, aí eu te vejo nessa área. Tente publicidade. Aí eu fiz o pré-vestibular, passei no vestibular de publicidade e propaganda. E aí, cara, me encontrei, assim, me tornei aquele aluno que começou a gostar de estudar. Assim. Eu não era um cara que tinha muito tesão, assim, por leitura. E aí, quando eu tive aula de história da arte, quando eu tive teoria da comunicação, quando eu me deparei, eu cito muito, né, o Edgar Morin, o Thompson, o McLuhan, eu vi que eram caras que eram pensadores, assim, os caras estavam pensando muito lá na frente, coisas que estão acontecendo, inclusive, agora. Esses caras, quando me deparei com um professor dentro de sala, com aquele aspecto poético, saca? O cara trocando uma ideia com você, como se fosse um cara vizinho dele, eu me encantei. Eu falei assim, cara, isso aqui, essa conversa social, essa conversa da mudança dos homens em relação às ferramentas, à tecnologia, isso é legal. Então, essa condução do meu pai foi assertiva. Assim, eu me encontrei, de fato, na publicidade, né? Nem eu tenho aquele discurso dos publicitários, a publicidade que me encontrou. Não, eu encontrei a publicidade e a comunicação no caminho e amo assim, esse ambiente, esse lugar, essa possibilidade de um papo natural ser registrado e daqui para frente eu falar assim, cara, olha como é que eu pensava, eu mudei, eu não mudei. Então foi essa caminhada, assim, essa condução que meu pai me trouxe e a gente tem hoje conversas assim, eu tenho que agradecer, assim, depois eu fiz pós-graduação em rádio e TV. E aí meu pai, cara, assim, em tudo ele acabava realmente investindo e foi tão massa isso que quando eu comecei a mandar minhas músicas para os festivais, Festival Nacional da Canção, entre outros festivais, Prêmio de Música das Minas Gerais, alguns eu ganhei, meu pai, cara, me levava. Então ele passou a investir em mim, porque ele viu que quando eu encontrei a comunicação e amava, fazia os estágios, ele falou assim, cara, agora eu tô vendo um lado nesse cara aqui que vale a pena investir na paixão dele. Então, assim, essa condução do meu pai no meu coração assim, é muito grato. Legal, legal, legal. Agora me fala aqui, de 0 a 100%, o quanto foi importante a sua formação acadêmica para você chegar no sucesso como empreendedor? Que no caso é a sua formação de publicidade, propaganda e a sua pós-graduação em rádio. Cara, rádio, essa mesma pós? Sim, rádio e TV. Rádio e TV? Eu vou falar que 100%, por qual razão, e é algo muito importante para esse momento do mercado. A maioria dos profissionais de comunicação hoje, eles estão entrando primeiro com o entendimento técnico das coisas. E a habilidade técnica, ela não vai ser mais difícil, entende? É claro que tudo requer estudo. Para você ser um bom câmera, você tem que ter referencial. Para você ser um apresentador, você tem que ter referencial. Mas quando a universidade me apresentou a teoria, eu sei que a prática precisa ser unida à teoria. Mas quando ela me apresentou a teoria e os estudiosos que levavam a sério nuances sociais, sabe? Coisas que, cara, por que isso existe? Como é que funciona? Então, isso é algo que a universidade, ela faz esse aglomerado desse conhecimento para você. Poxa, você ter acesso a parte da psicanálise. Você não se aprofunda muito em Freud, mas um publicitário, ele acaba estudando um pouco
né, dos pensamentos do Freud. Por quê? Porque a comunicação ela tem um desejo de persuasão e que age nos âmbitos de escolha, né, nos ímpetos ali das pessoas. Então, isso tudo, cara, essa reunião, esse crivo que a universidade fez para mim e para os meus amigos de classe, eu acredito que é muito importante porque me dá um repertório para encontrar habilidade técnica e aí, com a habilidade técnica, eu tenho um diferencial no mercado, que é o que eu vejo que o mercado passa por essa dificuldade. Tem muita gente técnica em comunicação, mas exatamente não tem a teoria, o recheio da comunicação para florar mais a criatividade. Top. A gente já vai chegar na Bolsa Social, quero que você conte a história completa, desde da ideia da criação e como que ela está hoje. Mas antes, quero dar um recado para você que está assistindo aí esse podcast com o João Bernabô. Se você quer ser bem-sucedido, assim como o João Bernabô, eu tenho um recado para você. Você vai entrar agora no ead.unidocto.edu.br, vai estar a descrição na legenda desse vídeo e você vai usar o cupom de desconto TOMBOS. O que vai acontecer com esse cupom? Você vai fazer a sua pós-graduação reconhecida pelo MEC, 100% online. E o detalhe, pagando apenas R$12 de R$58. Eu não vou nem repetir o site, porque eu tenho certeza que vai congestionar e a galera vai brigar comigo depois. Mas, Jobe, vamos voltar aqui. Esse é o famoso gancho, né? Esse é o famoso gancho, né? Você me pergunta sobre a faculdade e puxa a ponte aí para o que é fundamental. Muito bom, muito bom, muito bom. Famoso gancho. Mas agora é o seguinte, a gente viu o seu release, a gente pegou o seu release antes pra gente dar uma olhada, então a gente já sabe que o Jobe é um publicitário, a gente já sabe que o Jobe é fundador da Anabor Social, a gente já sabe que o Jobe vai ser pai agora, mês que vem, né, Jobe? O Gabriel tá chegando. Tá chegando, mas eu quero que você conta pra gente, assim, por que surgiu a Anabor Social? Onde que você viu ali, assim, tá na hora de começar um negócio? Eu comecei, eu trabalhava numa escola, nesse período, essa escola, ela ganhou o Enem, né? Ela teve um ranqueamento, quando o Enem liberava aquelas notas, agora não tem mais isso, assim. E aí eles ficaram, tipo, acho que era na época terceiro lugar nacional e primeiro lugar de Minas no Enem. Disputando ali na época com Bernoulli, que era muito bem conceituado. Então, quando eles ganharam isso, eu falei, cara, toda a medalha, agora a publicidade eles já têm, digamos assim, porque eles têm um Enem. E aí eu fiz algumas reivindicações estruturais na empresa. Eu queria realmente montar um canal na empresa. Eu estava com essa visão, cara, pô, essa rede social chegou e eu queria montar, por exemplo, um podcast na empresa, já há mais de 10 anos atrás isso, né? E essa estrutura não é barata. E reivindicando isso, eu vi que a empresa não caminharia naquele momento para isso, porque ela já tinha a grande medalha para atrair alunos, que era o Enem. Então, falei com a galera, já tinha ali comigo um assessor ali, um cara que, na verdade, ele me ensinou até edição, o cara era muito bom, muito talentoso, mas passei para ele a lógica publicitária, falei, olha, existem alguns tipos de investimentos que eu tenho pedido, que eu sei que eles não serão realizados, já existe um cara aqui que consegue tocar a caminhada e eu tenho pretensões de migrar para o mercado. Aí, nessa conversa natural, eles me deram a minha demissão. E aí eu já de cara saí e comecei a atender uma boate e uma academia, porque eles já estavam há algum tempo me cantando, digamos assim, cara, quando você atender também paralelo, me dá um toque. Então, eu já saí de lá com 2 clientes. E eu vi o processo operacional de ser uma urgência. Era, e ainda é, eu e minha esposa. Eu queria começar bem enxuto, um cara me deu uma ideia muito boa no começo, falou assim, cara, olha, não invista na sala mais top, arruma uma sala branca, uma mesa, o melhor computador possível e vai trabalhar. E foi isso que eu fiz, saca? Nesse processo todo, eu comecei a ver o custo das coisas. E como o mercado ele era viciado, principalmente o mercado de comunicação, em vender tudo muito, muito barato. Porque o cara sabe filmar, o cara vai lá e filmava, entregava aquilo lá. Tinha aquela história de você competir com o sobrinho das pessoas, né? Tinha essa história toda. E aí, de repente, surgiu, cara, o primeiro start que eu tive de que o mercado de comunicação estava mudando foi quando apareceu para mim uma publicidade de uma plataforma chamada Fiverr e de uma outra chamada WeDoLogo, que eram uns caras que colocavam milhares de designers dentro da plataforma e o empreendedor poderia entrar ali, fazer um cadastro e falar quanto que ele estava disposto a pagar para uma marca. Eu que vendia uma marca por R$ 3.355, de repente via
uma marca sendo vendida ali na época por R$50. Eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa no mercado. E aquilo me atentou. Eu falei, o que vai acontecer no mercado? Quando eu vi o mercado de infoproduto, um dos primeiros eventos da Hotmart, um chamado Fire, na época poucas pessoas conheciam, por exemplo, Conrado Adolfo, Érico Rocha, uma galera que foi o pioneiro ali. Eu estava junto com essa galera, claro, na minha geolocalização ali, que é o Vale do Aço, e fui no Fire. E aí os caras começaram a falar de infoproduto. Eu falei assim, eu pensei, cara, vai ser muito massa se eu tiver um produto acessível, porque muitas vezes um cliente chegava para mim, achava caro uma campanha publicitária, e aí esses caras poderiam comprar de mim, porque o pequeno empreendedor muitas vezes chegava até a mim e achava caro o meu orçamento. Eu falava, poxa, eu quero atender o pequeno empreendedor. E as grandes empresas já estavam fechadas com suas agências ali. E aí eu falei assim, cara, então eu vou migrar para o mercado de treinamento. E comecei a visualizar que as empresas seriam canais de comunicação, que elas iriam informar para vender mais. Então eu pensei, cara, eu vou fundar uma plataforma, que era o nome da minha empresa já na Bolsa Social, que antes era uma empresa só de gestão de mídias sociais. Abandonei, tive que dar um passo para trás, assim, muito arriscado. Abandonei alguns clientes na época, avisei que eu iria para o mercado de treinamento e que eu não iria operacionalizar mais, a não ser que fosse pelo valor que realmente eu cobrava. E aí foi um momento assim, bem arriscado, eu tive que pegar empréstimo para segurar a onda ali, para saber, para ter uma respiração. Graças a Deus, o mercado foi realmente virando, se transformando. Quando eu vi, eu já poderia fazer algo que só advogado fazia, cobrar consulta. Isso não existia no mercado de publicidade. Então, o cara entrava em contato comigo e falava, eu queria conversar com você e tal. Antes eu ia até a empresa, falava e não cobrava nada por aquilo. Eu comecei a cobrar consulta porque eu estava no mercado de treinamentos e consultas. Eu falei, cara, pronto, tá dando certo. Ainda pouco não era o valor que eu queria ganhar, mas eu tinha um indicador. Eu falei assim, cara, é esse o caminho que eu tenho que ir. Então, a Ana Bolsa Social, ela nasceu no intuito de quê? De dar acesso ao conhecimento para o pequeno empreendedor, para ele ter um investimento mínimo, ou também ele pode ter uma assessoria mais presencial, que é algo naturalmente mais caro, mas que hoje os empreendedores já estão mais abertos a isso. O cara do restaurante, às vezes, ele chega para você, né, para quem é da agência de marketing, ele chega assim e fala assim, cara, eu quero muito fazer com você, mas eu tenho que comprar uma máquina que é muito cara para mim. Ele sempre deixa o marketing por último, né? Então, assim, eu sempre entendi, cara, as pessoas têm dinheiro para fazer marketing. Só que elas não olham o marketing com prioridade. E no tempo de hoje, depois da revolução digital, eu não tenho dúvida do lugar que eu estou e da necessidade que as pessoas têm de comunicar. Ô, Job, sabe por que eu tô lembrando? 2016 ou 2017, eu paguei uma consulta sua, você lembra? Lembra? Tava com uma ideia muito louca, com os negócios que ninguém conseguia tirar do papel. Eu lembrei do Job e falei assim, eu preciso falar com o Job. O Job vai me dar uma luz aqui em como que eu tiro isso aqui e coloco isso lá no outdoor. Você lembra disso? Lembro. Posso falar o valor? Pô, pode falar, tranquilo. R$250. Não era isso? Isso aí. Na época R$250, isso mesmo. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta. Não, e o legal é que é o seguinte, quando você vai para outro raciocínio, que eu acho que todo profissional tem que ter. Cara, a profissão, entre aspas, que tem uma imagem de bem-sucedido hoje no mercado, dessas tradicionais, é a medicina. E você paga R$250 numa consulta de 15 minutos. Então, foi um outro parâmetro que eu tive. Eu falei, então, ok, as pessoas vão pagar R$250, mas eu vou ter 1 hora, 2 horas. E eu nunca também parei para, tipo assim, vou ficar cronometrando, não. Eu só vou estabelecer que esse momento ele é importante. Por quê? Você tem que se preparar para aquela pessoa. Aquela pessoa, a gente conversou antes, falou, qual que é a sua ideia? Tem que anotar. Então, assim, é fundamental que as profissões, as pessoas que trabalham com inteligência, elas vão resolver um problema de saúde, porque se a empresa do cara não está indo bem, esse cara entra em depressão, cara. E outra coisa, se o cara estiver mal, a medicina faz uma cirurgia. E a recuperação dessa cirurgia leva meses. A recuperação de uma empresa também leva meses. Então, quando eu comecei a ter essa visão do médico, eu falei, cara, qual a diferença do que eu faço para o médico? Eu posso ganhar R$40 mil por mês, eu posso ganhar R$50 mil por mês. Então, essa lógica, ela me ajudou muito também a ter segurança quando eu comecei a vender. Isso é disruptura, né, irmão? Essa é disruptura, modelo mental. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta que você ainda não falou, mas eu tenho certeza que faz parte da sua história. Um abraço, Eliane. O
Que momento a Eliane entrou nesse caminho aí? E aí? Cara, Gente, ó, pra quem não sabe, Eliane é esposa do Jobe, sim, né? sim. Co-fundador da Nabor Social. E aí? E a Eliane? Em que momento ela chegou? Eu conhecia a Eliane, eu estava nessa escola, e aí encontrei com ela na solteirice. Foi na época que você queria fazer nutrição só por causa das meninas? Não, aí eu já tinha passado, já estava Não, na então, publicidade. Fique tranquilo, Eliane, tá tudo em casa, tudo em paz. Eu já estava na publicidade, eu já era um homem transformado, digamos assim, com esse raciocínio, né? E aí eu encontrei com a Eliane na caminhada, assim mesmo, solteirice e tudo mais. Ela estava numa fase de transição, ela estava indo, acho que para o Pará, alguma coisa assim, tinha umas propostas, o Pará, o Rio de Janeiro. Quando eu colei com ela, primeiro foi uma relação, foi afeto mesmo. Cara, eu queria ter essa mulher perto de mim. Porque se essa mulher for para outro lugar, eu vou perder essa mulher, porque eu não estava ainda com a maturidade de ter um relacionamento à distância. Aí eu vi que ela era da engenharia. Primeira coisa que cara, até hoje eu não sei como que eu consegui, mas eu mostrei para ela que era um negócio. Eu mostrei e falei assim, cara, olha só, você é bonita. Tem uma amiga minha que vende Mary Kay. E ela tá fazendo um dinheiro legal. O que você acha da gente ir pro mercado de Mary Kay? Você começar a vender esses produtos. Eu vou com você. Eu vou cobrir, fazer foto sua. A gente vai colocar isso no Facebook. E aí a gente vai ficar mais tempo junto. Assim, o que me surpreendeu, porque ela tinha uma caminhada na engenharia de produção. E ela aceitou, cara. Ela investiu na Mary Kay. Ela investiu mesmo ali. E eu comecei a fazer esse suporte de comunicação para atrair clientes. Eu falei assim, poxa, se essa é a minha função, eu vou conseguir levar cliente para ela. Aí, cara, foi massa, assim, quando a gente trabalhou junto, ali deu liga. Eu falei, cara, essa mulher, ela vai me somar. Por quê? Porque ela é mais analítica do que eu. Então, eu falei assim, cara, se eu colar nessa mulher e a gente fazer uma sociedade para esse novo marketing, vai ser massa. E foi aí que eu propus. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar uma coisa chamada social media agora, que era uma escola chamada ComSchool. Eu falei, vamos estudar comigo? Porque o marketing hoje, ele é muito mais uma engenharia do que exatamente um publicitário criativo que teve uma ideia genial, que fez um anúncio, né? E aí ela falou assim, vamos, a gente estava no calor da paixão ali, e ela postou, cara. E estamos juntos, assim, ela é responsável hoje pela parte de gestão de tráfego, para ensinar os alunos tecnicamente o tráfego. Ela é responsável pelos relatórios. Lá na empresa, naturalmente, na Nabor Social, ela é responsável pelo financeiro. A Nabor Social ainda no caso, eu e Eliane, a gente se vê como braço das empresas. E como nós somos híbridos, quando a gente vai fazer uma campanha publicitária, alguma coisa do tipo, a gente loca um time com a gente. Então, eu contrato ali um diretor de imagem, eu contrato ali, às vezes, se eu precisar de um copywriter, além do que eu faço, eu contrato um copywriter, um fotógrafo. Então, eu fecho o orçamento de uma campanha, já pensando no time. Eu não penso só, o meu trabalho é esse, não. Eu penso realmente numa estrutura que o cara vai investir mesmo, como ele investiu na televisão. Então, a Eliane entra nessa caminhada. Ela faz um controle muito forte da empresa. Ela me dá segurança para fazer as vendas, para mostrar para as pessoas que a gente tem um controle ali dentro do que a gente está fazendo. Legal. Você me falou que quando você começou, você tomou coragem, foi lá no banco e pegou um empréstimo. Certo? Aí eu te pergunto, qual foi a sua ou foram as suas maiores dificuldades no início? Foi pagar esse empréstimo? Foi chegar no seu ponto de equilíbrio? O que você me fala do início e como que se resolve esses problemas? Teve o empréstimo que eu peguei não foi no banco, olha que doideira. Eu peguei um empréstimo com, olha como é que essa mulher é benção. Olha a coragem, ó. Peguei um empréstimo com o pai da Eliane, pai da minha esposa. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu vou mostrar para ele numericamente o que eu vou fazer. Então, eu preparei, fiz uma reunião, olha, eu vou entregar esse número para você, eu vou te pagar em tanto tempo. Fiz toda a projeção para ele, ó. Então, a gente vai fazer isso, porque a Eliana chegou, falou o quanto que tinha no caixa, falou, olha, a gente já está indo para caminhar. Essa sua mudança de rota foi arriscada, ela falando, né? Eu falei assim, ok, então eu tenho que ter um plano. E aí eu falei assim, primeira coisa, ou eu vou pedir um empréstimo para meu pai, ou eu vou pedir um empréstimo para alguém mais próximo. Ela falou assim, olha, eu posso pedir um empréstimo para meu pai. O pai dela, na época, estava investindo na bolsa, então ele já fazia um volume ali legal. Eu falei assim, então eu vou fazer isso. Aí eu fiz uma apresentação. Então foi meu investidor. Aí ele realmente viu ali, ele sentiu uma certa firmeza, mas acredito que a firmeza foi porque a filha dele estava no jogo ali. Qual que é o nome do seu sogro? Jurandir. Então o Jurandir foi investidor antes da Nabor Social. Da Nabor Social, cara. Foi assim, e deu um fôlego muito legal. Agora, em relação, tem umas coisas
que são invisíveis, saca? Cara, eu sempre tive certeza. É muito louco esse negócio, assim. Eu sempre tive certeza de que, por mais que eu tenha parado para calcular o quanto que a gente deveria pagar, claro que ele fez uma forma de pagamento familiar, né? Eu sempre tive certeza, porque o mercado estava apontando para muitas coisas. Eu sabia que ia doer alguma coisa ou outra, mas eu tinha certeza. Então eu não tive medo, assim, saca? A gente acabou pagando tudo, a gente acabou fazendo tudo que tem que ser feito, realmente, o payback empresarial, tudo mais, mas em nenhum momento eu tive, assim, medo. Até nesse momento que a Eliane falou, olha, vamos olhar para o caixa aqui nas nossas reuniões financeiras ali, eu não tive, sabe, ai, tô lascado, não. Eu falei assim, cara, vai ter que ser isso. E a gente foi, um sentimento de coragem e a coisa tá acontecendo. O jogo não tá ganho, né? Eu sei que você falou, né, desse empresário bem-sucedido, com milhares na conta bancária. Eu não sou um empresário com milhares na conta bancária, mas eu sou um empresário que ganha já algo que eu já tinha nos meus planos. Eu falei assim, ó, cara, eu quero ganhar isso aqui, ó. Então, essa meta aí eu já bati. Agora, eu sei que para que você escale, você tem que ter, né, outras pessoas trabalhando. Aí você entende que faturamento não é lucro. Você entende que o dinheiro que chega para você, opa, esse dinheiro está chegando para mim, mas não é meu. Você tem que fazer a vazão desse dinheiro para que o ecossistema ao seu redor funcione. Quanto tempo tem a Anabol Social? A gente vai fazer 10 anos, cara. 10 anos. Esse ano, 9 anos, né? Em agosto, 1º de agosto. Legal. Ó, um dos objetivos desse conceito, né, do Tombos, é descobrir nesse percurso de 10 anos da Anabol Social se você entendeu no percurso que algum comportamento ou alguma ação iria prejudicar ou prejudicou em algum momento e em que momento você identificou isso rápido para corrigir. Cara, eu acredito que eu tinha uma postura um pouco grossa, assim, com até os clientes às vezes, saca, velho? Por perceber que o mercado estava em transição e por perceber que era um mercado que apanhava muito, porque os próprios profissionais de comunicação, eles não se valorizavam. Então, cobravam tudo muito barato, assim, os caras parecia que eles queriam só aparecer frente às câmeras, digamos assim. Eles não tinham uma... acho que eles não paravam para pensar assim, quanto que eu tenho que ganhar por mês? Quanto que uma família brasileira tem que ganhar por mês para ter acesso a uma escola particular de qualidade, a isso, plano de saúde e tal, sabe? Parece que eles não paravam para isso. E aquilo me incomodava um pouco. Eu vinha de uma família classe média, eu tinha uma noção do que o meu pai havia me dado. E eu via que chegou um momento que eu comecei a chegar no mercado um pouco agressivo, assim, com os clientes. Eu tenho a minha voz é grossa e tal, mas às vezes eu era meio tupetudo. E aí o mercado foi me ensinando que, poxa, peraí, não é assim, você tem que entender o outro lado, não é porque o outro lado tá vindo te batendo, que você tem que chegar e bater pro outro lado. Você pode ser sincero, acho que você pode olhar para as pessoas de olho no olho, mas não é olhar o seu cliente como alguém que vai chegar para te ferir. Então isso eu fui aprendendo, assim, talvez eu tivesse até um pouco de arrogância. Eu tive uma experiência com um empresário que eu me arrependi depois, assim, sabe? De como eu tratei, assim, na condução. E ele foi até humilde, que depois ele me chamou para um outro trabalho, assim, só que aí olha como é que a arrogância. Eu não quis pegar a conta, mesmo precisando da conta. Então o mercado foi me ensinando isso, assim, cara, ó, peraí, eu sei que esse mercado de comunicação apanha muito, mas seja um pouco... Eu tenho uma música que eu falo assim, para o artista o ócio, não deixe de ser dócil. Então eu estava cantando algo que eu não estava praticando. Então, pô, velho, então o ócio que eu falo é o ócio criativo, né? Não é o atoísmo, né? E aí eu comecei a ser um pouco mais dócil, assim, tentar entender o outro lado daquele cara, por mais que ele fosse um negociador, e os negociadores querem jogar muito lá embaixo, seu preço, isso é normal. Aí eu falei, pô, não interessa se ele é um negociador. Eu simplesmente tenho que saber o quanto eu quero. E o quanto eu posso dentro da minha estrutura, dentro dos meus cálculos. Se ele falar não para mim, ótimo. E se ele falar sim para mim, melhor ainda. Então eu acho que o que eu mudei, eu acredito que eu mudei foi isso, assim, talvez uma certa rispidez, assim, no processo de negociação. Então hoje você é tranquilo. Quando você joga o seu preço e aí o cara acha muito caro, hoje você fica de boa. Você não sofre por isso, não? Não sofro mais, não sofro Legal. mais. É claro que também pelo fato de hoje já ter uma carteira de clientes, né? Assim, aquela história de separar os ovos em vários cestos. Então isso me assegura um pouco
E também por ideologias de mercado. Assim, eu vi certa vez um cara falando sobre branding. Branding pessoal, né? Construção de marca, melhor dizendo, para não ficar nos nomes técnicos, né? Mas quando você constrói uma marca forte, isso não é arrogância ou achismo, mas é quando você entende que se você sair do emprego que você está hoje, você vai conseguir se recolocar ganhando até mais ou ganhando o mesmo tanto. Então, eu acredito no meu potencial, não me acho, eu sou o cara, não é isso. Eu acredito no meu potencial, acredito que a perder também pode ser ganhar lá na frente. Então, quais são as ações que eu tenho que tomar para conseguir ganhar alguma coisa. Então, essa é a caminhada que eu penso hoje no processo de negociação e de entender, olha, ou então eu também só tenho flexibilidades, é claro. Existem projetos que você vê que, isso aqui tem uma flexibilidade aqui, porque eu sei que lá na frente tem algo também maior. Então, acredito que eu amadureci mais nisso aí. Legal, cara. E tombo de verdade, você já levou nesse percurso com a Nabô? Seja de um fornecedor, um cliente, uma conta, ou até aquele golpe do WhatsApp. Hoje em dia é coisa mais Não, o golpe natural, do WhatsApp né? já levei. Já levou? Já levei. Conta pra gente, O como é que foi? golpe não foi o golpe que o cara chegou a tirar de mim um dinheiro, não. Mas foi aquele golpe do cara se fazer por mim, né, e mandar mensagem para minha mãe. Eu não sei como é que esses caras fazem isso. Assim. Apesar que hoje a rede social, né, a exposição Tá aí que pra a gente isso, entrega, né? acaba ficando mais fácil. Mas um cara se fez por mim num outro número e pegou a minha foto do WhatsApp. E aí ele mandou uma mensagem para minha mãe, para outras pessoas, começou a pedir grana, assim. Esse foi um tombo que eu consegui resolver rápido ali, sim. O outro tombo que eu vejo de mercado também foi esse dessa caminhada antes de consulta. Eu comecei a... Olha que doideira também. Aí vai meu pai mais uma vez na história. No início da Anabol Social, eu coloquei o meu pai comigo. Falei, pai, eu queria o seu auxílio mental. Porque ele já tinha trabalhado em várias empresas, já tinha montado indústria, ele trabalhou muito com essa parte executiva de indústria. E aí eu falei assim, cara, eu quero o seu pensamento. Aí uma das coisas que ele mapeou no começo é que eu saía todos os dias para visitar um cliente. Aí ele começou a me perguntar, para quando você sai para visitar seu cliente, você está gastando mais ou menos 2, 3 horas. Vou colocar 3, porque tem o seu deslocamento, e mais essas 2 horas com o cliente. Como é que é? O cliente paga? Aí eu falei assim, não. Aí até que uma certa vez eu fui para um cliente, passei todas as ideias e tal. Quando eu vi, estava andando pela cidade, vi um outdoor com a minha ideia lá, daquele cliente. Os caras não pagou nada para mim em relação àquilo, mas eu entendi também que foi uma falha minha de posicionamento. Eu precisava, já que eu vou encontrar com o cara e dar ideia, ele vai fazer o que quiser da ideia. Né? E ele fez o que ele quis da ideia. Então, quando meu pai me falou sobre isso, foi um momento que eu entendi que eu precisava de mudar, parar de levar esse tombo. E aí eu fui para o mercado de consulta mesmo, para que se ele roubasse a minha ideia por X reais, pelo menos ele pagou aquela ideia e pronto. Ia doer menos, né? Doeu menos. O tombo foi menor. O tombo foi menor. Foi menor. Tá certo. Exatamente. Agora, tem uma expressão que foi muito difundida no Brasil pela Endeavor, que é o Day One. Que é o dia que você vira a chave do negócio. Isso já aconteceu na Nabô? Teve um dia ou um período que você viu que era aquele o caminho que você precisava seguir para chegar aonde você sempre quis. Aconteceu isso com você? Aconteceu com um indicador que eu fiz, que ele nem era numérico. Era o indicador de... Eu falei assim, cara, as pessoas... Eu estava falando com a Eliane, é muito legal, assim, a gente encontra e a gente acaba falando assim... E aí, aquilo que a gente falou que ia acontecer, está acontecendo? Tá. E aí, uma das conversas foi assim, eu falei assim, amor, o que vai acontecer? Eu vou começar a dar palestra. Palestra não vai ser a nossa principal fonte de renda, mas a palestra, ela vai legitimar a habilidade de expressar um conhecimento e que as pessoas podem aprender com a gente. Então, quando eu comecei a entrar num circuito de empresas me chamando para palestras, até mesmo algumas palestras que não é que eu não dominasse, mas chegou uma determinada empresa de construção que me entregou a cartilha comportamental deles e falou assim, olha, leia essa cartilha comportamental nossa e elabore uma palestra para a gente de 2 dias. E aqui, eu entendi, beleza, comunicação é você entender
e passar a comunicação. Então, o que eu estou fazendo? Uma adaptação de linguagem para que a pessoa entenda com mais facilidade. Eu entendi aquilo, mas eu não estava acostumado com esse tipo de contratação. Então, quando eu tive essa contratação e mandei meu orçamento, eu fechei essa contratação, eu falei com a Eliane, cara, esse começou. Aquilo que a gente falou lá atrás está acontecendo agora. Então, nesse processo, foi o meu day one. Foi não um day one milionário, mas um day one em que as ações de marketing, as ações que deveriam ser realizadas, uma das principais ali, no meu ponto de vista, naquele momento, acabava de se realizar e que me levaria a outros lugares. E foi o que aconteceu. Massa demais, Jô. Eu acredito que quem está acompanhando a gente até aqui é porque, no fundo, quer ser um empreendedor. Você concorda comigo? Concordo. Muito bem. E eu quero te dar o primeiro passo para isso. Olha só, a plataforma Open tem um programa de indicação de amigos que você pode começar igual o Job começou. Num quarto, numa sala branca, com um bom computador ou um celular. Como que funciona? Você vai entrar no site, no link que está aparecendo no vídeo para você, vai fazer o seu cadastro e no seu ciclo de convivência com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, você vai poder indicar um produto que é 100% reconhecido pelo MEC e validado por milhares de pessoas em todo o Brasil. Então, clica, se cadastra e comece agora o seu Day One e comece a empreender indicando cursos de pós-graduação do Unidoctor. Não posso deixar de fazer o merchan, né, Jô? É como se fosse uma Amazon, né? Uma Amazon da Unidoctor, assim. Porque hoje, quando eu vou indicar um livro, eu tenho o meu link de afiliado na Amazon. E aí eu mando para os meus alunos um determinado tipo de livro. E pelo fato da pessoa cair na Amazon, e ele pode comprar o livro ou que ele compre outra coisa. Eu ganho por isso. Assim, é um sistema de dedicação. A gente sempre fez isso, na verdade. Né? Quantas vezes você estava perto de alguém e falou assim, cara, compra esse tablet, compra isso aqui. Só que agora você pode ganhar por isso. Isso é sensacional. Aí tá vendo? Conversar com o Job 30 minutos, você já descobre várias formas de ganhar dinheiro e empreender, não é? Sim. Muito bem. Ô, Job, agora uma pergunta. No mercado que você está hoje aí, com a sua agência, né? Que é uma agência híbrida, que tem um pouco ali do marketing tradicional e tem também um pouco aí dessa mudança de mercado no marketing. Qual que é a sua visão para o futuro do seu negócio? Eu acredito na necessidade sim, factual de comunicadores e jornalistas, publicitários e até mesmo pessoas que têm talentos de comunicação. Nunca foi um momento assim, oportuno para se fazer bons negócios. Porque as empresas, elas estão entendendo que elas são de fato plataformas de comunicação. Assim, se a comunicação e a informação é a grande amálgama ali para a grande liga de vendas, então, cara, nós precisaremos cada vez mais de estruturas de comunicação, como um estúdio, um câmera, um apresentador. A estrutura televisiva, ela vai para as empresas. E eu vejo que os profissionais de comunicação, nesse primeiro momento, eles não vão necessariamente agora buscar uma agência. Eu quero trabalhar numa agência. Não. As empresas que compreenderem isso, esses profissionais, eles vão migrar para essas empresas. E ali teremos diretores de comunicação, que não existia dentro de uma empresa no formato com cara de televisão. A gente vê a história da Globo, que tem o Boni, né? Tem o Boninho, né? E tem o Boni, o pai. Ele que fez o padrão Globo de qualidade ali. Então, é fundamental que tenha o Boni aqui dentro. E também será fundamental que tenha aqui dentro, quando eu falo de empresas em geral, das empresas, o interlocutor de marca, cadê o William Bonner daquela empresa? Cadê a Fátima Bernardes? Cadê a Ana Maria Braga? Claro que eu estou falando de forma e conteúdo. Então, assim, as empresas, elas não vão ser canais de entretenimento, mas elas vão ser canais de comunicação dentro de seus pilares com o objetivo de vender alguma coisa. Então, eu vejo um futuro mais assim, descentralizado, uma redução do intermediário, que é o que está acontecendo já com as agências. Por exemplo, quando você vai comprar um anúncio na televisão hoje, existe ainda o 20% que vai para a agência. Agora, quando você vai... Eu já vi agências no mercado fazendo o quê?
pegando uma verba do cliente, por exemplo, o cliente vai pagar aí R$100 mil de Facebook e YouTube. E aí ele tenta pedir também porcentagem da verba do cliente. Isso não funciona. Isso é ruim. O cliente não olha com bons olhos. E existem agências tentando levar esse formato antigo para esse formato novo. Não, agora você vai cobrar pelo seu trabalho. Se o seu trabalho é fazer um vídeo, você não vai ganhar comissão exatamente pelo o volume de investimento do cliente. Você vai ganhar pelo qual é o custo do seu trabalho de fato. Então as agências precisam entender isso que está acontecendo, essa descentralização. E não é para que elas tenham medo, o profissional vai ser desvalorizado. Não, o profissional de comunicação agora vai ser mais valorizado ainda. Porque alguém tem que aparecer, os donos das instituições, eles não querem, como eles já construíram instituições que são bem-sucedidas, eles já entendem também o preço de uma exposição. Eles acabam realmente, às vezes, não quero muito aparecer muito, porque eles já conseguiram muitas coisas de lastros sociais, eu não estou falando de financeiro, de lastros sociais. Mas eles precisam investir em pessoas que falem por eles. Ou com que eles apareçam de vez em quando. Tem a hora do presidente. Né? Qual que é a caminhada de uma empresa? Quando você é pequeno e você consegue ser talvez bem sucedido, você vai para as entrevistas. Né? Quando você consegue fazer um trabalho que as pessoas viram que é um bom trabalho, você vai para as entrevistas. Então, o pequeno empreendedor hoje ele já começa com a oportunidade de, antes de ser um grande empreendedor, um empreendedor bilionário, que agora não é milionário, mas bilionário, né? Ele já conseguiu ter um podcast, ele já conseguiu falar frente às câmeras. Então eu vejo isso, eu vejo uma queda muito grande da terceirização da agência e um crescimento assim voraz de profissionais de comunicação dentro das próprias empresas. Quando você fala o bilionário, o milionário já ficou pobre. Já ficou pobre, o milionário. O milionário esse é o tempo pobre. que o milionário ficou pobre. Mas eu quero que você dê um spoiler pra gente agora. E o futuro da Nabô Social? Como é que vai ser? Vai entrar no metaverso? O que vocês vão fazer? É assinatura? Hoje eu trabalho com um sistema de assinatura para facilitar a entrada, né, dos clientes. Assim, eu quero pagar, quero aprender marketing, quero entender essa lógica que você fala aí do social media marketing. Hoje, através de plataformas terceirizadas, o cliente paga ali R$49 por mês. Daí se ele pagar R$59 por mês, ele sai a hora que ele quiser. Então, tipo Netflix também, tá? Eu já fiz a minha entrada no metaverso, eu fiz uma MetaMask, o metaverso que é esse ambiente em que nós teremos máscaras, só que ele é feito pela tecnologia blockchain. É um papo muito profundo, mas é a próxima revolução da comunicação também. Por quê? Porque, olha que doideira, a gente vai ver uma mudança, já está acontecendo, uma mudança comportamental das Big Techs, né, que são Facebook, Instagram, empresas controladoras de dados. E aí quando você vai para a Web3, que é esse nome dado para que você navegue ali no metaverso, com No Fungible Token, né, os NFTs agora, você vai ter mais uma vez uma comunicação descentralizada. E aí os dados não serão todos armazenados, o cliente vai ter, ou nós, usuários, nós teremos essa consciência de que nós não queremos nossos dados todos armazenados numa nuvem do data center do Google e aí ele faz o que ele quiser com os meus dados. O próximo passo é a gente não dar acesso a esses dados exatamente para essas empresas, a não ser que você queira, né, dar acesso a um determinado dado. E aí quando a gente navegar pela blockchain, pela Web3, a gente vai ter uma comunidade muito mais clara, transações financeiras estarão todas registradas. Eu vou ter acesso à sua transação financeira, não necessariamente à sua quantidade, de quanto que você investiu, quanto você comprou. Mas eu vou saber se ontem você comprou um copo através de uma MetaMask. Então a MetaMask ela é como se fosse uma carteira, é muito legal quando você vai fazer, ele te entrega um número e fala, olha, se você perder esse número já era. Aí eu fiz a minha MetaMask, claro que eu estou com o auxílio de uma pessoa que já está lá dentro. Eu recebi já o meu número. A MetaMask ela que me dá minhas transações de compras, que seja por NFT, e já comprei também o meu domínio pela Ethereum. Também é um papo técnico novo, mas a Ethereum é uma criptomoeda que eu compro também. Essa criptomoeda, não faço grandes investimentos, mas eu comprei ali para fazer as minhas experimentações. E a Ethereum ela está fazendo de fato uma entrada como se fosse um navegador para que as empresas estejam lá dentro. Então eu já comprei na bolsocial.eth, que diz aí, né, os estudiosos do blockchain,
que vai ser uma das grandes plataformas aí. Já tem gente já comprando, por exemplo, plataforma open.eth para vender lá na frente. Já tem gente fazendo isso, né? Esse não é o meu modelo de negócio, mas já tem gente fazendo esse tipo de compra. Então, o futuro é realmente compreender esse metaverso e principalmente saber que agora estamos aqui e teremos um ambiente digital em que esse podcast vai ser realizado com a mesma qualidade de áudio, só que inicialmente por avatar. Então, vai ter um pouco para a gente aqui, é um pouco estranho, né? A gente veio daquele ensino da década de 90 da comunicação e aí estendeu o século XXI. Então, isso trouxe uma rebaba para nós. Mas a galera que está chegando vai se acostumar muito mais com avatares. E a gente tem que entender isso. Então, eu acredito sim que a gente vai estar no metaverso para muita coisa, para muita atividade de marketing. O marketing vai ficar mais inteligente, porque se eu não vou poder comprar dados, igual a gente compra esses dados do Facebook para que chegue um anúncio segmentado para você, a gente vai ter que entender como é que vai ser essa compra de anúncio bem segmentada no metaverso, por exemplo. Vocês perceberam que nós vamos ter que bater um outro papo sobre esse assunto, né? Porque é novo mesmo, é denso, eu acho denso ainda. Mas é o que está na moda, não é? É o que todo mundo fala, não é? Assim, mas é muito... Eles falam que futurismo é aquilo que realmente tende a que vai acontecer. Já está acontecendo. Só que é muito futurista no sentido assim, você fala, cara, como é que vai funcionar o mercado nisso aí? Então, eu tenho várias dúvidas ainda sobre o assunto, por isso que eu estou estudando para ficar mais, para saber como é que eu vou surfar essa onda aí. E como é que a galera faz para acompanhar isso aí tudo que você está fazendo? Cara, follow me, please. Por favor. Instagram, nosso Instagram é na Bolsa Social mesmo. Nosso site nabolsasocial.com. Temos também o canal no YouTube, tudo na Bolsa Social, nas plataformas que você estiver, pesquise na Bolsa Social e vai ser um prazer ter você como seguidor da Na Bolsa Social. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu quero uma dica, o Jobe. Qual livro? Cara, aquele livro cabeceira, assim, que você acha que qualquer empreendedor não pode deixar de ler. Eu posso dar a dica de 2? Pode. Tá, o último que eu li, eu gostei muito, chama Gatilhos Mentais. É um livro que ele vem ele é digamos, um cara que leu o livro Armas da Persuasão e ele fez o Gatilhos Mentais, ele estendeu o número de gatilhos para que você consiga prender mais a atenção das pessoas dentro de um discurso. Eu achei muito legal para quem é da comunicação e entendendo que hoje todo mundo é comunicação, vale a pena. E para vendas, Receita Previsível. Foi um livro que mudou minha lógica de como fazer uma abordagem fria para um determinado cliente para que ele veja a sua empresa com bons olhos. Muito bem. Esse livro aí, Receita Previsível, eu li. Inclusive, indicação sua. É muito bom, cara. Esse livro eu acho que ele tinha que ser um livro de cabeceira para qualquer empresário, empreendedor que trabalha com vendas. É um livro top. Total. E tem uma frase que você queria deixar para a galera? Aquela frase de efeito, assim? A frase de efeito é uma rede de pessoas. Assim, é o slogan da minha empresa. É a minha filosofia assim, de viver, de entender que somos nós, que por mais que exista, né, a tecnologia, metaverso, metamask e tantos outros metas que existirão aí, assim, a base tá nessas veias e no coração, nesse gadget que o criador fez. Né? A gente tenta imitá-lo de alguma forma para ter controle das coisas, mas é a rede de pessoas que faz tudo acontecer. É a rede que está fazendo isso aqui tudo acontecer. São essas pessoas aqui que estão fazendo tudo acontecer. Top. Ô, Jobe, queria te agradecer. Eu que agradeço. Demais, papo top desse aqui. Quero te ver aqui mais vezes. Avante. E, galera, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Curte aí e tamo junto. Fechou? Aquela paz. Aquela paz? Valeu, bom Valeu. demais.